Só para contextualizar o problema do diabetes no Brasil, acredito que nem todos têm essa vivência diária, né, como a minha. Tem um outro detalhe, eu sou portadora de diabetes, esse ano eu completo 38 anos, então eu não estou também falando de algo que eu sei que atinge uma população que é distante de mim, não. Eu estou próxima aos portadores de diabetes como diabética, mas também como um agente da saúde, que chega perto desse paciente para tentar melhorar o seu controle glicêmico. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, em torno de 12 milhões de portadores de diabetes. Essa é uma estimativa relacionada à frequência do diabetes no nosso país. Se o número não fosse tão grande, que já quase se trata de uma epidemia, nós temos associado a isso, um mau controle dessa população. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui que eu coloco aqui, que é um termo extremamente comum para os endócrinos ou para quem atende portador de diabetes, chama-se hemoglobina glicada. Esse é o índice que mostra como esteve o controle do portador de diabetes nos últimos 3 meses. Normal, 4 a 6%. Nós consideramos como o portador de diabetes como tendo um controle adequado quando ele tem uma hemoglobina glicada menor que 7%. E essa é a hemoglobina glicada dos portadores de diabetes do nosso país, 8,7%. Ou seja, bem acima do que se preconiza como um bom controle do diabetes. Não só isso. Vejam que aqui esse é um resultado recentemente publicado, mas o que é que são pouquíssimos os dados epidemiológicos e de controle de portador de diabetes no nosso país, mas aqui, só para vocês entenderem, aproximadamente 73% dos portadores de diabetes no Brasil, do diabetes do tipo 2, que tem uma forma de segmento e tratamento mais facilitada, esses pacientes, 73% não conseguem atingir o controle glicêmico adequado, atendidos em hospitais terciários. Então, imagine que o problema é bem maior quando a gente fala do nível primário e secundário. Além disso, os portadores de diabetes que usam essencialmente insulina, que já é um tratamento mais complexo, vejam que o número piora. 89,6% dos portadores de diabetes tipo 1 no Brasil, eu sou uma representante dessa classe, tem controle glicêmico inadequado. Então, isso é algo inaceitável, né? Tanto pelos portadores como por nós, que lidamos com esse problema em termos de saúde pública também. E o que é que a gente vê aqui? Essa hemoglobina glicada, que o normal é até 6, por que é 6? Porque com 6 de hemoglobina glicada, os pacientes encontram-se resguardados de um risco maior de terem complicações crônicas do diabetes. À medida que essa hemoglobina glicada vai subindo, vocês veem aqui de 6 a 12%, vai aumentando o risco de desenvolvimento das complicações associadas ao diabetes. E essas complicações, estando presentes, não é só uma questão de custo do tratamento, né? Porque normalmente a gente pensa nisso, puxa, com muita complicação o custo fica mais elevado. Fica mais elevado. Mas a qualidade de vida do paciente também é muito comprometida. Eu estou falando de retinopatia, que pode culminar em cegueira. Eu estou falando de doenças renais, nefropatia diabética, que pode culminar em insuficiência renal e diálise, tratamento dialítico, que é extremamente caro. Amputações, e com essas amputações, incapacitações precoces. De onde sai tudo isso? Também sai do nosso bolso e prejudica a qualidade de vida do paciente em questão. Só para reforçar o dado, esse é o nível de controle glicêmico da população de diabéticos tipo 1 em nosso país. De novo, esse índice foi achado entre portadores de diabetes tipo 1 que acompanhavam em serviços terciários, hospitais e escola, contando com especialista. Nós falamos de 9,1% para um normal até 6% e aceitável até 7%. E aqui, só para vocês terem uma ideia, em relação ao custo, quão exponencialmente ele aumenta com a presença de complicação, aqui o que é que vocês podem ver? Portadores de diabetes sem complicações, sem retinopatia, sem nefropatia, sem neuropatia, quanto custa o tratamento dele, relacionado ao nível da hemoglobina glicada. E vejam que, aumentando o nível da hemoglobina glicada, aumenta-se o custo de tratamento desse paciente. E isso fica pior ainda quando existem outras morbidades associadas e complicações, por exemplo, como um infarto agudo do miocárdio, que já aconteceu com esse paciente. Então, vejam que o custo aí é absurdamente alto. Nós estamos falando aqui $49.700,
quando o paciente tem uma hemoglobina glicada de 10. Isso é anual, custo anual norte-americano. Que aqui no Brasil, de novo, nós não temos dados econômicos para falar sobre quanto isso custa no nosso país. Então, podemos entender que o diabetes é um problema de saúde pública devido à sua grande prevalência. Ele é subdiagnosticado e ainda tem um controle inadequado. Daqueles que são diagnosticados, o controle é inadequado. É uma considerável morbidade devido às frequentes complicações agudas, internações em hospitais, por exemplo, que, aliás, é o maior custo relacionado ao acompanhamento de portador de diabetes em nosso país, são as internações hospitalares frequentes, e geralmente é o quê? Descompensação glicêmica, é super comum, mas pode ser um infarto agudo do miocárdio, o tratamento já fica bem caro. Então, aqui a gente tem, internação é o principal gasto com esse paciente quando ele tem um controle inadequado. Os altos custos se relacionam com o controle metabólico e o tratamento das complicações, como eu já comentei, que é exorbitante. Ainda causa incapacitações e encurtamento de vida útil, como cegueira, amputações, insuficiência renal crônica e mortalidade prematura.